E aí, truta, já faz tempo que eu não apareço, mas de vez em quando aparecem uns vídeos ou coisas que vêm para me tirar lá de onde eu moro, num bueiro, lá na casa do chapéu, porque eu fico muito puto com o conteúdo do dito anteriormente. Nesse caso é um vídeo do amiguinho Luz Cadreus, que não tem nada contra ele pessoalmente, pelo menos eu acho, mas ele fez um vídeo sobre conteúdo adulto, do mesmo título desse vídeo, que eu vou copiar o título do vídeo dele, muito provavelmente as tags também, porque a temática é a mesma. E eu vou fazer num modelo que eu fazia muito tempo atrás, que é, eu vou assistir o vídeo dele e vou parafraseando pontos do que ele disse. Eu vou tentar ser o mais ipsis literis possível, para não fazer um react mesmo, porque eu acho o react meio... Tá mais para um vídeo resposta, onde eu vou levantar os mesmos pontos que ele e vou argumentar sobre o porquê 90% do que ele está falando é balela pura. Ele começa o vídeo dizendo o que é chamativo e realmente pode funcionar para atrair público, que ele vai dizer por que ele saiu do conteúdo e ele vai falar coisas que ninguém tem coragem de falar. O que ao longo dessa história se revela lorota, porque é muita coisa que muita gente disse, se bem que eu já estou dando um spoiler do que vem lá pra frente. Ele, como a maioria da galera que vai produzir conteúdo do tipo, ele começa fazendo um modo de se esquivar da crítica. Não estou dizendo que ele está fazendo isso de propósito, mas tá fazendo, de alguma forma. Que é dizendo, não, isso é o que eu acho, é baseado na minha experiência e eu não quero ofender ninguém e beleza. Inclusive ele não quer soar como um moralista, como um falso moralista, como se um moralista normal já não fosse ruim o bastante. Logo em seguida ele começa o vídeo de verdade mesmo, dizendo que não tem como ele dizer por que ele saiu se ele não dizer por que ele entrou. Aí ele vem com a mesma coisa que eu pelo menos, não sei se vocês já ouviram muito, que trabalhar com conteúdo adulto dá muito dinheiro, você vai ficar rico, você vai andar de Lamborghini e por aí vai. Se deu certo pra ele, ótimo, maravilha. Mas no geral, do que eu tenho visto no mercado, assim, na esmagadora maioria da galera, você ganha muito menos fazendo conteúdo adulto do que você fazendo conteúdo safe. Eu mesmo, eu comecei a desenhar conteúdo adulto já depois de velho. Eu já tinha mais de 30 anos quando eu comecei. E eu ganhava pelo menos 5 vezes mais fazendo conteúdo safe. Inclusive eu fazia quadrinho infantil, fazia umas coisas assim. Nunca tinha desenhado conteúdo adulto na minha vida. Hoje em dia representa 98% do que eu faço. E isso já começa a demonstrar o rumo que a coisa vai seguir. Lá no começo eu acho, é minha opinião, isso é o que aconteceu comigo, isso é minha experiência pessoal, mas ele já começa a afirmar empiricamente como se fosse com todo mundo. Por exemplo, ele começou a fazer e começou a ganhar um rio de dinheiro, segundo ele mesmo. Eu meio que truco essa informação, mas isso é outra questão. A questão central é que o que ele fez, do jeito que ele fez, deu certo pra ele, certo? E isso é muito importante, porque nesses rumos de comissão, essas paradas, a coisa que vai dar certo pra todo mundo, às vezes não vai dar certo pra você. Não existe uma fórmula mágica pra você vender comissão, certo? Não existe. Você pode ir onde é legal pra todo mundo e você vai se dar mal. Cada desenhista que eu conheço vende de uma forma diferente. Inclusive, não achar que a sorte está envolvida nisso é infantilidade. Não é porque você consegue, que para você parece fácil, que outras trocentas pessoas vão conseguir também. Tem outro ponto importante nesse mesmo aspecto, que ele diz que não tentava expor muito o que fazia para pessoas não seguirem o mesmo rumo que ele. Campeão? Se eu não tenho orgulho do que eu faço, eu simplesmente não faço. Se eu preciso esconder o que eu faço, eu acho patético. Só que o que eu faço é muito claro que é conteúdo mais 18, ponto. Acabou-se aí. Eu escondo de quem tem que esconder. E não é porque eu não tenho orgulho do que eu faço, tenho muito orgulho do que eu faço. Ele continua dizendo que ele estava trocando o social dele, os princípios, mas ele ainda assim não... É outro problema que ele incorre, e não é só nesse vídeo. Outros vídeos dele... ele incorre nesse mesmo problema. Ele não define os conceitos dos quais ele está falando. Princípios não é uma coisa universal. O seu ciclo social não é uma coisa universal. A moral não é uma coisa universal. O que é normal não é uma coisa universal.
ele segue dizendo que, pelo fato dele estar trabalhando com conteúdo adulto, ele passava a sexualizar tudo. E isso é meio vago, tá? Tudo o que e como. Pela experiência que eu tenho com outros vários desenhistas do ramo, não acontece isso com eles. Eles conseguem assistir série, eles conseguem sair, conversar, tomar cerveja por aí, e o tema da vida deles não gira em torno disso, apesar deles desenharem conteúdo adulto. Mas mesmo assim, isso, assim como o dele, é referência anedótica, certo? Para isso ter um valor argumentativo beirando o científico, a gente ia precisar realmente de artigos e estudos com N amostrado. Mas já a gente entra nesse rolê aí. Fora que ele diz que causa dano psicológico, mas não define qual. Fala que prejudica os princípios dele, mas ele não diz quais são esses princípios que estavam prejudicando, é meio vago. No próximo, ele vai falar do conteúdo sugestivo, mas não é nem o sugestivo, é que tem o soft adulto e tem o explicitamente adulto, certo? E pra mim o soft adulto é muito pior, porque o soft adulto ele tá transvestido para que gente fora do mais 18 possa ver. E é justamente por isso que eles ganham mais dinheiro, certo? Porque eles estão fazendo a parada de um modo que roda livre na Surface. Ele não é igual um cara que trabalha com conteúdo adulto e se propõe a isso de verdade, sabe? Eles querem algo que rompa a barreira do mais 18. É tipo ET, que a esmagadora maior parte dos ET são só um rentão que não tem coragem de admitir que são um rentão. Ele diz que o sugestivo é porta de entrada e o explícito é o mais danoso. Também não define o que é o danoso e por que um é porta de entrada para o outro. Porque ele vai por uma definição subjetiva de que é porque mostra mais pele ou menos pele, a curiosidade. Já a gente chega nisso. Quer dizer, vamos entrar agora, porque ele finalmente entra na pseudância da dopamina como se a dopamina fosse regulável pelo próprio indivíduo, certo? O que a gente tem de estudo, que normalmente é o que a galera desse usa e tal, são estudos direcionados ao uso de rede social e não estão diretamente ligados ao estímulo do erótico, certo? E sim ao estímulo de ser fácil de passar e de ser um conteúdo de você absorver fácil e passar rápido. Não tem necessariamente a ver com bunda. Até o momento, o que se sabe sobre bunda é que não é muito diferente de uma paisagem. Eu acho mais bonito uma bunda do que uma paisagem, do que um bocado de árvore, essas coisas. A dopamina não está ligada só à motivação. Ela está ligada a funções automáticas como respirar, o funcionamento do corpo comum em geral. Não é só essa coisa de recompensa. Do jeito que a galera fala, como se a dopamina fosse responsável pela coisa toda, inclusive o elemento do vício, é pseudociência. Puro e simples. Vamos de novo. Todos os povos na história produziram conteúdo erótico. Se interessar pelo assunto erótico e até o explícito, sabe, o pornográfico mesmo, é extremamente normal. Não é nem que é só comum, é normal. E já ele vai com essa mesma ladainha do comum versus normal. Aí ele problematiza a intenção de quem faz uma obra. E usa como exemplo as estátuas gregas, que alguém pode até ter uma segunda intenção no que está vendo ali, daquelas estátuas nuas, mas tudo bem porque não foi a intenção da pessoa que fez. Primeiro, campeão, a gente vê segundas intenções em qualquer coisa, inclusive em carro, que você chegou a dizer depois um tempo desse ou qualquer coisa assim. Não é essa a questão. Colocar essa segunda intenção em qualquer coisa é função normal do ser humano. Dizer o que pode ou não pode ser feito como se fosse certo ou errado é só cagação de regra mesmo. Aí ele vai para uma ladainha que eu achei incrível. Uma vez eu discuti pessoalmente com ele sobre isso. Que ele vem falar do comum versus o normal, tá? Vamos primeiro para a definição do normal, beleza? E para isso eu vou pegar a definição do dicionário mesmo, ó. Normal, o que é usual, comum ou natural. Da segunda definição, conforme norma, regra ou regular. Lembrando que comum está dentro da definição de normal, beleza? Mas comum, a definição de comum, o que é usual, habitual, o que é relativo ou pertencente a dois ou mais seres ou coisas. O que você tem que ver é que os dois, por definição, não fazem juízo de valor da coisa.
certo? Quando você pega uma palavrinha simples assim e você faz juízo de valor disso, é moralismo, puro e simples. Moralismo é aquilo que você acha certo e empurra nos outros como acha certo. Isso beira a manipulação semântica, mas só que nesse caso é uma manipulação semântica sem sentido. Inclusive ele erra na própria definição da porra que ele colocou, porque ele diz que você normaliza o que antes não era normal pra você, aí você normalizou. Então é normal. Você não pesquisa o conceito do que você mesmo está falando. Ele diz que você se acostuma a ver garotas seminuas como se fosse um normal. Isso entra em outro aspecto que eu acho muito problemático, que é a demonização do corpo, certo? Um corpo por si só não é erótico ou qualquer coisa do gênero. Um corpo é um corpo, que é um corpo que é só um corpo. Nessa definição de normalizar a pouca roupa, a gente não podia ir mais pra praia, daqui a pouco ia ter que estar andando de burca. Imagino que essa definição deva valer pro homem também, né? Que a gente pode andar sem camisa, por exemplo, que tá tudo tranquilo. Pelo menos a nível de honestidade intelectual. E sabe por que o homem pode andar sem camisa e isso não é por definição algo erótico? Porque foi normalizado. E se você correr para falar ser justo naturalista do questão do natural, bom, bicho nenhum usa roupa. E dessa coisa entre o comum e o normal que ele fala, é que tipo, se você chegar e mostrar uma foto disso aí que você está fazendo para uma pessoa de outro ambiente, ela não vai achar aquilo normal. E realmente, tá dentro da definição, para ela não é normal mesmo, nem é comum. Não é normal justamente porque não é comum. Porque o comum e o normal não fazem juízo de valor do que você está fazendo. E sem definir o que é comum e é normal, ele diz que você normaliza o que era comum e comum, beleza, a partir daí tudo tranquilo. Aí ele vai para outra coisa muito problemática, que é uma falácia, certo? É uma falácia. Que você faz uma coisa e pelo fato daquela coisa ser errada, você acha justificativas para aquela coisa, beleza? Ele coloca isso dentro do viés de confirmação. O viés de confirmação, vamos definir o que é viés de confirmação um pouco antes, porque senão não funciona. Você acredita em algo e as coisas que você vê a favor de algo, você tende a absorver mais porque já favorecem o que você quer acreditar. Certo? O viés de confirmação tem muito mais a ver com fé do que com fato. Para que você tenha um raciocínio lógico limpo, você tem que estar disposto a tentar excluir o seu ponto de vista e pressupor que o seu interlocutor está certo. Supondo que ele está certo, aí sim você vai atrás do que confirma ou refute a informação que ele te deu. Você, na verdade, não vai atrás de refutar, você vai atrás você não vai atrás de refutar. Você cria hipóteses. Se você está certo sobre isso, aconteceria isso, isso e isso e isso, certo? O nome disso é falseabilidade. Aí ele segue citando o Szabo, dizendo que o Szabo faz desenhos de conteúdo adulto não consensual, sendo que, meu irmão, é ficção. Na ficção é difícil você poder me dizer o que pode e o que não pode fazer. A menos que seja uma exaltação do ato, não cai nem em apologia, digamos assim. Desde que o conteúdo seja completamente fictício, nesse caso nem em questão de filme, live action, eu acho que não é legal fazer, tipo, fique do desenho para trás, do desenho para literatura ou coisa assim, eu acho que tá tranquilo, certo? Mas isso é no que eu acho. No caso, o que define isso daí é a lei do país. E ele diz que o Szabo diz que é normal porque ele fez um malabarismo mental para poder dizer que aquilo era normal. Não, meu velho. Eu acho 1000 vezes mais esdrúxulo a violência normalizada que tem da galera se esgrumelando em sangue do que o povo fazendo um fuco-fuco. E se você for argumentar que a ficção faz com que pessoas façam coisas na realidade, é o exato mesmo argumento do apresentador de programa policial que diz que porque você joga jogo violento, você vai sair por aí matando as pessoas. É o exato mesmo argumento, não tem diferença nenhuma. Vamos lá, agora ele vai demonstrar pra gente como é que a galera faz malabarismo mental para poder trabalhar com coisas grotescas. Fora que ele compara fazer desenhinhos com roubo, tá? E ainda diz que isso é entrega de drogas para uma população doente. Não existe informação de fundo para ele estar entregando esse tipo de desinformação. Eu tô puto com isso e tô suando meio agressivo porque é o nome disso, desinformação.
Esse pedaço é muito problemático, porque ele começa a comparar você desenhar conteúdo adulto com criminoso, como assassino e ladrão, sabe? Isso é problemático para um senhor cacete. É muito fácil você começar o vídeo dizendo que não quer ofender ninguém e depois xingar o cara de filha da puta. Ele diz que a pessoa cria narrativas para poder embasar o que ela faz, tentando não se enxergar como vilão da história, sabe? Ninguém quer ser o vilão, pai tal. Primeiro que isso é fraqueza, pura e simples. Você não saber que você tem um defeito e você não trabalhar ele, faz com que você não tenha como controlar. É tipo se você tem problemas de raiva, por exemplo, e você não reconhece que tem problemas de raiva, você não vai fazer nada, porque você não reconhece que tem um problema. Então por que você vai controlar ele em primeiro lugar? Mas isso é problemático porque ele desumaniza o cara que escolheu fazer isso, certo? Ele, em tese, ele diz que eu não tenho raciocínio lógico o suficiente, eu não tenho raciocínio crítico o suficiente da realidade para saber o que eu estou fazendo, e pior ainda, de ter orgulho do que eu estou fazendo. Isso fora outra problemática muito grande. Como a gente já vai longe no vídeo, não sei se tem mais problema falar de algumas coisas. Ele não entra numa definição que separa o que é só uma pessoa com uma roupa colada, do que é erótico, do que é nudez, só por si, do que é explícito e do que é pornográfico. Que pornográfico nem tem relação direta com ser sobre sexo. Para isso você precisa definir a coisa do termo pornografia. Tem isso sim com relação ao conteúdo sexual, inclusive é a maior parte da pornografia, mas uma propaganda do Ricardo Eletro, por exemplo, também é pornográfica, porque pornográfico é tudo aquilo que é muito gritante, é muito, sei lá, explícito. Programas policiais, por exemplo, tem uma estética bem pornográfica. O sensacionalismo mesmo é muito pornográfico. Sensacionalismo esse que é uma das coisas que ele mais usa nesse vídeo. Isso que ele coloca como que tipo, o marido que bate na mulher e diz você mereceu, você provocou, a galera que cria narrativa e por isso a gente acaba até torcendo pro bandido, isso de novo com a mesma coisa, é a parte mais desonesta da argumentação dele, sabe? Aí depois ele vem com o discurso anti-ciência. Que tem gente que usa a ciência para validar a ausência de pesquisa no campo, ou que não tem evidência e tal. Porque normalmente evidência é o motivo para você acreditar em alguma coisa, pelo menos deveria ser. E ele diz que tipo, se toda vez ele precisar de alguma evidência científica ou coisa assim para algo que está gritando ao redor dele, ele não vai fazer mais nada da vida. Campeão, pro seu caminho pessoal não faz diferença nenhuma, mas uma vez que você quer argumentar sobre e fazer afirmações sobre, como se fossem fatos, você precisa de evidência. Afirmações carecem de evidências. Algo que você afirma sem evidência pode ser refutado sem evidência. Ele faz um espantalho muito ridículo dessa coisa de eu adoro, o céu é rosa, mas não saiu nenhuma pesquisa confirmando que o céu é rosa. Meu amigo, primeiro que você não sabe separar evidência empírica de fato científico, beleza? Evidência empírica normalmente é aquilo que a gente toca, aquilo que a gente realmente vê, certo? Também tem a referência anedótica, que é tipo o que o seu amiguinho disse, meu irmão disse que ele foi abduzido na semana passada. Isso é uma referência anedótica, certo? Ele pode acreditar que foi abduzido e tudo bem com isso. Mas uma vez que ele quer que eu acredite que ele foi abduzido, ele tem que me demonstrar que ele foi abduzido. Porque eu posso acreditar, ele pode ter tido uma alucinação, pode ter 1000 outros fatores que fizeram ele acreditar que foi abduzido. Inclusive, quando eu tive essa discussão com o amiguinho Lusca, os sintomas que ele me descreveu sobre o que ele sentia me pareciam mais sintomas de excesso de trabalho do que com relação ao desenhar conteúdo adulto. Fora que ele também usa a falácia vox populi, porque todo mundo está me dizendo, porque está acontecendo ao meu redor, não sei o que. A nossa percepção do mundo é enviesada, e justamente por isso a gente carece de evidência científica por uma caralhada de coisa. E ele diz que tem o objetivo de fazer um perfil de 100k para demonstrar que dá para você crescer sem fazer conteúdo adulto. Lógico que dá, é o que mais dá. Na verdade, a esmagadora maior parte das redes sociais ela te prejudica se você faz conteúdo adulto. Isso novamente tem a ver com a nossa percepção enviesada da realidade, que a gente vê
o que deu certo. A gente não viu o número da galera que morreu na praia, sabe? Que tentou e não conseguiu. De qualquer jeito, a parte de viralizar não é tão simples. Beleza. Eu mesmo não consigo, nunca consegui, e ainda assim eu vivo de desenho tranquilamente. Porque o dia que eu depender de uma rede social específica para poder vender o que eu faço, eu corto meu saco fora, velho. Se a internet acabar, eu ainda vou ser desenhista. Assim, se a internet acabar, provavelmente o mundo está se acabando também. Então é outro rolê. Mas mesmo assim ainda tem muito como sobreviver sem desenho nesse caso. Mas não é bem do que eu tô falando. A questão é que o desenho é muito mais velho que o Twitter. É muito mais velho que o YouTube. E ele vai estar aqui depois deles, caso a gente ainda esteja aqui depois deles. E ele chama de vício, e é o que eu tava achando mesmo. Ele fala tudo isso embasado no tal vício na pornografia. Não existe. Não existe. Não existe evidência nenhuma de que essa porra existe. E para você afirmar que isso existe, você precisa de evidência de que isso existe. Ponto. Fora que normalmente quem fala disso não sabe o que é um vício, não sabe o que é dependência e não sabe o que é compulsão. E são três coisas diferentes. Uma pode estar dentro da outra, mas não são a mesma coisa. Porque existe uma coisa para isso chamada definição. Mas ainda não é um vídeo sobre vício. Ou compulsão ou dependência. Não é algo a ser tratado como se tivesse uma endemia, uma pandemia disso aí. Não tem. Isso é tão velho quanto as pessoas, quanto a humanidade, certo? Desde que a gente tá aí, a gente gosta desse tipo de conteúdo. E até agora não foi um grande problema. O mais engraçado é que ele se refuta no mesmo vídeo. Ele diz que ele fez uma comissão, certo? Que era do negócio do Mewtwo. Aí ele fez uma Hatsune Miku coxuda e achou ruim porque a galera viu uma Hatsune Miku coxuda, certo? Meu amigo, aí ele, logo depois ele diz: isso é pra você ver como existe tarado pra tudo, e se eu fizesse orelhas, o povo ia focar em orelhas. É exatamente o que eu disse agora há pouco. A gente vê esse tipo de interesse em qualquer coisa, e isso varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que acha sapato um negócio extremamente paldurecente. Eu acho o salto alto horroroso, isso vai de cada um. Eu não ia falar nada sobre a propaganda do curso dele, mas ele vende a propaganda do curso dele como se você fizesse, você realmente fosse fazer um perfil que vai vender milhares de reais e o caralho. Não é assim. Você não pode afirmar isso. Pô. O que dá certo pra você não necessariamente dá certo pra todo mundo. Não existe nada que diga que isso vai dar certo. Por exemplo, boa parte dos caras que eu conheço consegue vender bem no Reddit. Eu nunca consegui vender nada no Reddit. Eu vendo em um bocado de lugar, só não vendo no Reddit. É incrível. Em outro vídeo eu vou falar sobre viver de arte e a galera que é aspirante a desenhista. Agora a gente vai entrar num pedaço muito interessante, que é os danos de trabalhar com conteúdo adulto. Primeiro, como todo mundo que gosta de se fazer de coitado, ele fala como se fosse extremamente comum a galera normalizar trabalhar com então, com conteúdo adulto. Primeiro que não é, sabe? Eu, quando entrei para essas comunidades de Discord, eu jurava que eu ia entrar em contato com uma galera bem mais cabeça aberta sobre as coisas e tal. Não, nunca trombei com tanto pirralho moralista na minha vida, parece uma doença. E ele consegue ter a pachorra de dizer que um rentão, que é feito de desenho, é muito pior do que pornografia de verdade, feito com pessoas reais. Meu irmão, é justamente porque não está sendo feito na realidade de forma alguma que é tolerável, porque é um desenhinho. A realidade é pau viola. O rentão que você imaginar, mais pesado, mais esgrumelante que existir, é mais leve que o pornô mais leve, mais pesado. Quer dizer, que o pornô mais leve. Tipo, quase que nem é pornô, sabe? Tipo, não tem quase nada acontecendo. Ele ainda é mais pesado por ter pessoas reais envolvidas ali do que um desenhinho. Já cansei de dizer isso. Minha sensibilidade não vai longe o bastante para me importar com o sentimento de bonequinho que não existe. Além do mais que a gente cria um precedente para poder começar a regular a ficção em várias coisas, porque normalmente quem está interessado nisso é que está interessado em que não seja censurado só o lado dele. O dos outros tá legal. Quando chega nele, ele fica tristinho. Uma das coisas que mais me pistola com relação a isso é brincar de corajoso enquanto fala desse tema como se fosse disruptivo. O cara tá batendo em cachorro morto, sabe? Porque porque a galera, em sua grande maioria, é moralista pra porra, certo? E é o que todo mundo fala sem embasamento nenhum. Ele fala como se você fosse chegar numa call de desenhista e todo mundo fosse achar massa. Não, é o contrário. É o contrário. É marginal justamente porque é jogado lá pra baixo.
como ele usa referência anedótica para dizer que você fica exposto muito a esse tipo de conteúdo para poder ter que desenhar isso, e isso afeta a sua relação. Eu sou casado e minha mulher desenha a mesma coisa e a gente vive muito bem, obrigado. Se sua referência anedótica serve para dizer que é, a minha serve para dizer que não é. Tanto é marginalizado que eu não posso postar em várias redes sociais, e eu acho tudo bem com relação a isso, tranquilo, eu lido bem com isso. Um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é justamente porque não tem filho da puta nenhum que está se levantando e falando contra vocês, moralista safado de plantão. Ele diz que realmente não vale a pena trabalhar com conteúdo adulto porque você dorme muito melhor, porque você está fazendo um mundo muito melhor. Não. Você está espalhando desinformação, você está demonizando o corpo. Boa parte dos problemas de autoestima vem dessa demonização. Você pega um exemplo pessoal e implica isso como regra absoluta. Se você dissesse para cada 5 frases dessa eu acho, já estava bem melhor. E sabe por que isso acontece, campeão? Porque você está no viés de confirmação que você mesmo apontou. Porque você é incapaz de supor que você está errado. Eu, para poder argumentar contra isso, eu tenho que supor que o que você está dizendo é verdade. Se o que você está dizendo é verdade, realmente eu estaria tão cansado quanto você, eu estaria um bocado de coisa. Mas aí vem, o meu argumento que eu uso contra você vale, né? Porque aí é seu caso pessoal, você faz o que você quiser. Mas o seu não vale, a sua argumentação não vale nesse mesmo diapasão, né? Ele fala que ele pode receber hate por ter feito esse vídeo. Eu literalmente, provavelmente, só você é o único hate que ele vai receber, porque ele tá batendo em cachorro morto. E ele diz assim, ele desumaniza, basicamente, a pessoa que escolhe fazer isso, dizendo que por a pessoa não ter remorso nenhum em fazer isso, ela está completamente enviesada, já fez uma ginástica mental enorme, porque inclusive faz juízo de valor, porque ela não teve moral, nem princípios, nem porra nenhuma que ela aprendeu, sabe? Desumaniza mesmo. Engraçado é achar que está sendo corajoso batendo num cachorro morto desse. Isso é coisa de frouxo, meu irmão. Tá aí o único ponto que eu concordo com ele. Não vá para isso por causa de dinheiro. Faça o que você quer porque você quer fazer. Trabalhar com desenho é difícil de qualquer forma. Não acho que vai ter um curso mágico que vai te fazer ganhar muito dinheiro com desenho. Desenhista ao redor do mundo é uma profissão sinônimo de fracassado, certo? No Brasil parece ganhar um pouco menor porque a nossa régua é muito baixa ante o poder aquisitivo lá de fora. Se você, aqui no Brasil, ganhar em dólar o mesmo tanto que um chapeiro do Burger King ganha lá nos Estados Unidos, você vai se sentir meio rico, porque a nossa régua é muito baixa. O salário mínimo deles lá é em torno de $2.000. Não é que eles tenham bem um salário mínimo, mas é a média de ganho para alguém que se sustenta, essas coisas assim. E dificilmente, muito dificilmente, fazendo comissão, principalmente se for de conteúdo adulto, você vai chegar em $2.000 por mês. É pouquíssimo provável. Sua primeira intenção tem que ser trabalhar com o que você gosta, porque você gosta, e correr atrás de caminhos para fazer isso e saber que é um trabalho comum como qualquer outro. Assim como qualquer outra pessoa, é pouquíssimo provável que você vai enriquecer muito mais que os seus pais, por exemplo. É pouquíssimo provável. Isso é muito mais, isso é extremamente mais exceção do que regra. Eu acho desonesto qualquer curso vender solução mágica, como se fosse acontecer automaticamente por você comprar um curso. Tem muito mais a ver com esforço. Primeiro, que qualquer curso tem que começar com isso. Isso depende de você fazer, não de você só assistir esta porra dessa aula e achar que tudo vai acontecer magicamente. Ele criou, eu não sei se você notou, mas ele criou todo um escopo mental para justificar o porquê que ele não gosta de NSFW. Isso era muito justo. Ele estava se sentindo mal porque ele não gostava de trabalhar com NSFW. Ponto. Tudo. Ele acusa os outros de ginástica mental, mas quando o motivo para o qual ele estava se sentindo mal com isso é ululante, é gritante. Se você não gosta, é óbvio, campeão, que você vai se sentir mal. Você não é obrigado a gostar. Você está se justificando. Eu não me justifico no que eu faço porque eu não preciso. Se eu precisasse ficar me justificando para tudo que eu faço, aí sim eu seria patético. Agora, ver sensualização em qualquer coisa, a meu ver, enquanto desenhista, é muito limitante, sabe? Eu mesmo, eu não pretendo fazer só isso, só conteúdo sexual o resto da vida, mas o conteúdo que eu quero fazer alternativo a isso é tão adulto quanto, que é de terror.
Eu peguei nojo do mercado infanto-juvenil. E tudo bem, eu não preciso justificar o porquê, porque eu acho chato. Não preciso de uma justificativa de 200 anos para dizer o porquê que eu não gosto. Agora, se você batesse nesse tipo de conteúdo infanto-juvenil, aí sim você ia ser corajoso. Aí sim você ia arrumar hate. Aí sim você ia estar mexendo no vespeiro. Mas o que você está fazendo é coisa de frouxo. É até meio covarde. Porque se você não tem embasamento, tudo que você está fazendo é punhetação. E se a parada, por não ter evidência contra ela, fica no subjetivo, o subjetivo é qualquer coisa para qualquer um, campeão. E ainda tem a pachorra de dizer, mas isso suja seu nome. Tá lotado de grandes nomes do quadrinho e do mangá que vieram do NSFW, tá? A Rebecca Sugar mesmo desenhava NSFW. O problema é o seguinte, quando você tem transtornos e alguns problemas que você não consegue resolver consigo mesmo, você tem uma tendência muito grande de achar soluções mágicas e culpados míticos para esse problema. Em vez de procurar um psicólogo ou um psiquiatra, você procura a Red Pill, você procura a Terra plana, você procura o antivacina, você procura qualquer coisa que te dê um senso de pertencimento. Pelo que você disse, você não se sentia à vontade depois de 5 anos desenhando SFW porque você estava preocupado como os outros te viam. E isso não deveria importar a princípio. Concordo que a gente vive em sociedade e beleza, tá na massa, a gente faz as coisas como autopreservação, sabe? O convívio social e tal, massa, coesão. Mas decisões de carreira baseada nos outros me parece muito mais prejudicial para a cabeça do que qualquer outra coisa. Parece coisa de piolho. Inclusive esse papo de brain activation, tudo coisa de coach, tudo pseudância, sabe? Não tem embasamento nenhum, não serve para nada. E ele termina meio que o vídeo batendo de novo nessa tecla de valores e princípios, sendo que ele nem definiu o que é valores e princípios, certo? Que normalmente valores e princípios são subjetivos e mudam pra caralho de pessoa pra pessoa. Eu acho que a pessoa pode muito bem ter princípios e valores pra cacete e desenhar nessa FW. Desde que você nem sabe quais são essas porra desses valores e princípios. Agora, se você tá chegando falando de valores e princípios cristãos, campeão, aí a gente tá chegando em um lugar que é para onde essa conversa me parece caminhar. Também diz no final que as pessoas só mostram o lado bom de trabalhar com isso. Eu não vejo um vídeo da galera defendendo. Inclusive é assim como eu fui um dos primeiros no BR a falar mal do Zé de Pio. Eu também só estou fazendo esse vídeo, ou faço esses vídeos de vez em quando, porque eu não vejo ninguém rebatendo esses negócios. A estrito senso, esse moralismo que te impede de tocar uma, sabe? Isso é controle do corpo. Isso tem a ver com controle de massa, pô. Muito mais fácil subjugar alguém que não está de boa consigo mesmo. E ele termina dizendo que o único valor positivo é o dinheiro e que e os outros valores negativos ele podia fazer mais 3 vídeos inteiros sobre isso, sendo que, ao meu ver, ele não fez nenhum. Ele ficou rodando em torno do próprio rabo, não falou exatamente do que ele estava falando, sabe? Tipo, conversa que não é conversa, é meio que verborragia pura, não define, não explica, vazio, em forma e conteúdo. Por hoje é só isso, campeão. O link do grupo do Discord está aí na descrição. O link do vídeo dele está na descrição também. E o link do grupo no Zap e do Telegram também estão na descrição. Um cheirão de vassoura e ficho rugoso. Beijo.